Olá pessoal, este é o terceiro vídeo da nossa série onde falamos sobre o que é fresamento de perfis. Se você não viu o vídeo 2 desta série, o link vai estar aparecendo aqui nos cards. Nesta terceira parte vamos falar sobre o fresamento em cópia, fresamento em contorno e produção de superfícies esculpidas. Se você não quer perder nenhum desses detalhes, vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de comentar qualquer dúvida que tenha ou uma sugestão de assuntos. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Primeiramente vamos falar sobre fresamento em cópia. As exigências de precisão das ferramentas para fresamento em cópia para superfícies tridimensionais são muito elevadas. Deve-se atingir baixas tolerâncias, principalmente ao usinar raios de canto, para evitar a necessidade de um retrabalho manual. O método tradicional e mais fácil de programar os percursos da ferramenta para uma cavidade é usar a técnica de fresamento de cópia normal, com muitas entradas e saídas no material. Entretanto, os softwares, que geralmente são muito poderosos, máquinas e ferramentas de cortes poderosas também, são usados de um modo muito limitado, justamente por conta deste método tradicional. É preferível usar uma máquina com um software que tenha uma função Look Ahead para evitar desvios no percurso da ferramenta, como você pode ver nesta próxima imagem. A linha vermelha seria os desvios e a linha verde seria o desejável. É essencial então uma abordagem mais inovadora para escolher métodos, percursos da ferramenta e ferramentas de fresamento e fixação, para evitar problemas como cargas pesadas no ponto central da pastilha, faixas de avanço reduzidas, vida útil da ferramenta reduzida, impacto mecânico, erros de formas e programas e tempos de cortes mais longos. Um percurso de fresamento em cópia costuma ser uma combinação de fresamento concordante e discordante e exige muito contato desfavorável e saídas de corte. Cada entrada e saída significa que a ferramenta sofrerá deflexão, deixando uma marca elevada na superfície. As forças de corte e a deflexão da ferramenta irá então diminuir e haverá um pequeno recesso de material na área de saída. O que concluímos disso? Deve-se evitar ao máximo possível o fresamento em cópia em paredes com inclinação acentuada. Na usinagem em mergulho, a espessura do cavaco é grande e a velocidade de corte deve ser baixa. Há o risco do microlascamento da aresta no centro da ferramenta, especialmente quando a fresa atinge a área do fundo da peça. Use um controle de velocidade de avanço com uma função de antecipação. Caso contrário, a desaceleração não será suficiente para evitar danos ao centro da ferramenta. Haverá assim um comprimento maior do contato quando a fresa atinge a parede, com risco de deflexão, vibração ou quebra da ferramenta. Ao usar fresas ball nose, que são aquelas fresas de ponta redonda, esféricas ou abauladas, a área mais crítica é no centro da ferramenta, uma vez que a velocidade de corte neste ponto é quase zero. Evite usar a área central da ferramenta e aplique fresamento a ponto, inclinando o fuso ou a peça para melhorar as condições. Nós explicamos isso melhor no segundo vídeo, então se não viu, dá uma olhada lá. É relativamente melhor para o processo de corte realizar uma cópia para cima ao longo das paredes com inclinação acentuada, pois a espessura de cavaco atinge o seu máximo com uma velocidade de corte mais favorável. Agora vamos ver uma imagem que mostra um risco maior de entalhar, que seria quando você está subindo com a fresa no ponto mais inferior, no canto de baixo e também lá no canto superior, no canto de cima. Nessa próxima imagem vemos a cópia para cima, onde podemos notar a espessura máxima do cavaco com a velocidade de corte recomendada. Agora, no fresamento em rampa para baixo, no fundo da cavidade, o risco de microlascamento no centro da ferramenta é maior e os erros de formato são comuns, especificamente ao usar uma técnica de usinagem com altas velocidades, visto que a ferramenta pode não conseguir fazer o contorno de forma correta. Agora, nessa próxima imagem, a cópia para baixo, a espessura do cavaco é maior com uma velocidade de corte menor. Outra técnica é reduzir o avanço para evitar reduzir a vida útil da ferramenta.
ferramenta. O fresamento reverso e concordante irá expor a ferramenta à alternância entre a deflexão e as forças de corte. Ao reduzir a faixa de avanço nas seções críticas do percurso da ferramenta, reduz-se o risco de microlascamento da aresta e obtém-se um processo de corte mais seguro com vida útil mais longa da ferramenta. Então, basicamente quando a ferramenta estiver fresando um ponto crítico, ali a velocidade de corte deve ser reduzida, como na imagem que está aparecendo. Começa com 100%, em 20 graus continua em 100%, 45 graus reduz para 50% a velocidade, no canto a 90 graus reduz para 40%, descendo no caso. Depois, quando tem dois ângulos de 45 graus subindo, aumenta para 60% a velocidade e depois retorna aos 100%. Esta alternância de velocidade vai ajudar a aumentar a vida útil da ferramenta. Vamos falar agora sobre fresamento de contorno. Ao invés de usar técnicas de programação que são limitadas ao fatiamento do material em um valor Z constante, é muito mais vantajoso usar os percursos da ferramenta de contorno combinado ao fresamento concordante. Os resultados incluem um tempo de usinagem considerável mais curto, melhor uso da máquina e da ferramenta, melhora da qualidade geométrica do formato usinado, menos trabalho demorado aplicado no acabamento e no polimento manual, controle da velocidade de corte, capacidade da usinagem com altas velocidades, a usinagem HSM, altas taxas de avanço, vida útil longa da pastilha e mais segurança no processo. O trabalho de programação inicial é mais difícil e será um pouco mais demorado, porém ele é rapidamente compensado, pois o custo da máquina por hora costuma ser 3 vezes o da estação de trabalho. É preferível usar uma máquina com um software que tenha funções de perspectiva para evitar desvios do percurso da ferramenta. O que podemos concluir dessas informações? Use um tipo de contorno do percurso da ferramenta como o fresamento waterline. O fresamento waterline é o fresamento em um nível Z constante, ou seja, uma profundidade constante, como o melhor método para garantir o fresamento concordante. O contorno com a periferia da fresa geralmente resulta em maior produtividade, pois há mais dentes efetivamente no corte em um diâmetro maior da ferramenta. Se a velocidade do fuso for limitada na máquina, o contorno ajudará a manter e controlar a velocidade de corte. O contorno também gera menos mudanças na carga e na direção de trabalho, no fresamento com alta velocidade e avanço e em materiais endurecidos. Isto é especificamente importante, pois a aresta viva e o processo são mais vulneráveis a mudanças que podem criar diferenças em deflexão ou mesmo gerar vibrações. Para a boa vida útil da ferramenta, permaneça em corte continuamente e pelo máximo de tempo possível. Evite corte no centro da ferramenta quando a velocidade de corte for zero. Essas são as conclusões que tiramos daquelas informações. Agora vamos falar um pouco sobre estratégias de percurso da ferramenta. Uma das estratégias, como já comentamos, é a contorno constante dos eixos, de desbaste ao acabamento. O fresamento waterline Z com contorno constante é comum quando a função CAN de cristas máximas controladas está disponível. As cristas são uma configuração com cúspides, ou seja, com picos, que ocorre ao produzir superfícies esculpidas. Temos também contato e retrações suaves nesse processo e de fácil programação, e também uma ampla escolha de ferramentas. A próxima estratégia seria contorno helicoidal, 3 a 5 eixos, que é para acabamento. É um contorno em um percurso da ferramenta para usinagem em rampa. Ela possui mudança de direção suave, boa precisão do formato e do acabamento superficial, altura controlada das cristas e um contato constante. Gera programas curtos e nesta estratégia pode ser usada apenas ferramentas curtas. Agora, por último, vamos falar sobre produção de superfícies esculpidas. Para se produzir superfícies esculpidas, é necessário o fresamento concordante com uma fresa inclinada em aproximadamente 10 graus nas duas direções para garantir um bom acabamento superficial e desempenho confiável. Uma fresa ball-nose, que são aquelas fresas de ponta redonda, esféricas ou abauladas, ou uma aresta de corte com raio, formará uma superfície com uma determinada altura de pico, ou seja, um H determinado, de acordo com a largura de corte, que é o AE, e o avanço por dente, que é o FZ. Outros fatores importantes são a profundidade de corte, que é o AP, a qual influencia as forças de corte e a leitura do indicador de batimento radial da ferramenta, o TIR. Comentamos sobre isso também num vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards para você ver. Então, para melhores resultados, use um mandril hidráulico de alta precisão e minimize
e o balanço da ferramenta. Agora, o desbaste e semi-acabamento na produção de superfícies esculpidas se caracteriza como: se o avanço por dente for muito menor que a largura e a profundidade de corte, a superfície produzida terá um pico muito menor na direção de avanço. Basicamente é isso. Agora, sobre acabamento e superacabamento, é melhor obter uma textura superficial suave e simétrica em todas as direções, a qual pode ser facilmente polida posteriormente, independentemente do método de polimento selecionado. Isto é obtido quando o valor de avanço por dente é aproximadamente ao valor de penetração de trabalho, ou seja, o FZ é semelhante ao AE. Use sempre uma fresa de 2 dentes inclinada no superacabamento para obter a melhor textura superficial. Como você pode ver na imagem, o semi-acabamento com FZ muito menor que o AP te proporciona usar um AP maior, e um superacabamento com uma fresa inclinada e FZ igual a E te proporciona usar um AP muito menor. Porém, usando um AP maior, os picos na superfície, o H, que se traduz em rugosidade, também será maior. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de conferir se já é inscrito, de curtir, compartilhar e também comentar. Sem mais, eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.